Na aula passada a gente tinha parado meio que na arte barroca, né, que é o período que vem após a Reforma, né, que vem após o Renascimento. E o período barroco ele acontece através principalmente da Contra-Reforma da Igreja Católica. A Contra-Reforma da Igreja Católica é a reação à perda de fiéis que a Igreja Católica estava tendo, né? Por isso ela estava perdendo bastante o poder dela, perdeu bastante, muito poder dela durante o período renascentista. E para reagir, né, à reforma, né? O que é a reforma? A reforma, como vocês sabem, são alguns padres que saem revoltados da Igreja Católica, revoltados com os sacramentos, com a cobrança de dízimos, as peregrinações pagas, uma série de coisas, né? E vão fundar a Igreja Protestante. É o caso do luteranismo, do calvinismo, né? Que são padres que saem da Igreja Católica, né? E muitos fiéis, a Igreja Católica começa a perder muitos fiéis para essas novas igrejas. E aí, a partir do Concílio de Trento, Trento é uma cidade da Itália que reuniu, né, fez uma grande reunião ecumênica, né, de padres, bispos, cardeais, né, o próprio Papa, né, para tomarem decisões a fim de fazer frente a essa nova expansão da Igreja Protestante. Várias coisas foram decididas através de dogmas. Uma delas culminou com a reativação do Tribunal da Santa Inquisição. A Santa Inquisição era um tribunal que julgava pessoas que iam contra os dogmas da Igreja Católica, as pessoas que eram contra, que pensavam diferente. A Igreja perseguia, muitas vezes torturando essas pessoas, fazendo elas confessarem muitas vezes coisas que elas não fizeram, e as penas variavam, né? Desde cadeia, chibatadas e até a fogueira. Isso era uma prática da Idade Média, né, que a Igreja Católica está tirando do passado e fazendo revigorar. Outra coisa importante é a construção de enormes igrejas e principalmente com estilo barroco de arte. A arte barroca é o merchandising da Igreja Católica. Seus palácios, suas mansões, suas igrejas vêm repletas da informação religiosa e bíblica. Na pintura temos o excesso de elementos, muita movimentação, parece que a rapaziada vai cair fora da tela. O pintor holandês Rubens, um dos melhores dessa época, retratou cenas aristocráticas, porque a arte barroca ela vai além do tema religioso e os artistas podem trabalhar em mitologia greco-romana, retratos, paisagens e cenas como essa. A escultura também tem essa característica de movimentação e as igrejas são super adornadas, suas fachadas têm uma organização visual que não fecha, como círculos, semicírculos que nunca fecham. E a pintura é dramática, com a iluminação claro e escuro que consiste em zonas de alto contraste entre claro e escuro, criando essa atmosfera dramática, iluminação teatral.
Outro cara fantástico é o El Greco. Vejam esse São Pedro penitente. Olha só como o cara sofre. Aquilo que eu estou falando para vocês, né, do drama, né, a arte dramática, parece um teatrão, né? Penitente. A questão do claro e escuro aumenta muito essa dramaticidade. E a questão do excesso de adornos. Olha só, os tetos da igreja tinham que fazer os fiéis entrarem com um pirizinho embaixo do queixo para ir escorrendo a baba, porque quando você entra numa igreja dessas, é tão bonito que você fica olhando pro teto, de tão bonito que é, né, e babando. A ideia é essa mesmo, fazer o fiel permanecer dentro da igreja, dentro do espaço de reza, através da beleza, da dramaticidade que as obras de arte emitem. Quando chegamos no final do século XVIII, vamos ter um acontecimento extremamente importante para a mudança dos rumos da arte, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela traz, né, entre os seus princípios, o princípio da liberdade, que é fundamental para os artistas pintarem, escreverem, esculpirem, comporem, o que quiser, livres de dogmas, né? Livres, por exemplo, da igreja, livres do Estado, livres da religião ou da mitologia greco-romana. O artista, ele pode, a partir da Revolução Francesa, pintar sobre o que ele quiser, como ele quiser. E aí, isso é fundamental para, inclusive, a pintura moderna, que vai começar, segundo muitos especialistas, com os pintores impressionistas, mais para o final do século XIX. Outra coisa importante é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, né, graças àquela maquininha inventada por James Watt no final do século XVIII, o mundo vai mudar, né? O mundo vai se industrializar, mudando a sua paisagem. Você vai ter cidades enormes com grandes populações, né? Uma massa de pessoas que agora consomem os produtos que são fabricados em forma gigantesca, né, para grandes populações de operários, né, inclusive, que vão viver nos centros urbanos. Então as cidades crescem, né, um monte de gente. A Revolução Francesa é influenciada pelo iluminismo de vários filósofos como Voltaire, como Rousseau, e nada mais bem-vindo do que um novo estilo artístico chamado neoclassicismo. O neoclassicismo, ele é muito influenciado pelo fato das escavações de Herculano e Pompeia, que aconteceram de 1748 e foram até 1815. Então, das escavações, vê-se surgir novamente aquelas colunas dóricas, jônicas, aquela arquitetura neoclássica. E como vocês se lembram, na nossa linha do tempo, um estilo se remete a um outro mais remoto. Então, natural que o neoclassicismo se volte para o humanismo e, mais remotamente, para a arte clássica greco-romana.
O neoclassicismo ele se torna a arte oficial da Academia Francesa de Arte, que vai ditar os parâmetros estéticos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O neoclassicismo ele chega no Brasil, influenciando os nossos artistas do século XIX. Foi Napoleão Bonaparte que, junto com os ideais da Revolução Francesa, mais divulgou o neoclassicismo pelo mundo, levando-o aos países que ele conquistava. E o principal símbolo dessa época é o Arco do Triunfo em Paris, que causou admiração até no Adolf Hitler, que quando invadiu a França fez questão de fazer com que seus exércitos passassem por baixo do Arco do Triunfo. Completamente cretino. Vocês conhecem um imbecil igual? Novamente temos aqui os princípios da razão, do equilíbrio, da observação das proporções corretas do corpo humano, né, como nessas pinturas do pintor Jacques-Louis David. Aqui vocês percebem correta observação, né, as figuras parecem esculturas. E o pintor Ingres, talvez o melhor exemplo dessa época neoclássica, um pintor que fazia questão de pintar até os fios de cabelo. Você vê os poros das peles das pessoas nessas suas pinturas. Mas não devemos esquecer que agora os pintores eles pintam o que quiserem. Então você vai ter vários movimentos rebeldes à academia, rebeldes à arte oficial. É o caso do romantismo, um movimento importantíssimo, que vai num caminho muito contrário, né, ao do neoclassicismo. Aqui o pintor ele volta a pintar a emoção, né, o sentimento. A pintura romântica, sem o tema religioso, de certa forma nos remete ao barroco, pela questão da movimentação, mas aqui também tem muito sentimento, muita emoção. As pinturas românticas parecem fotogramas de filmes de ação. Tudo acontece, tudo se movimenta, tudo é dramático. Essas pinturas do pintor francês Eugène Delacroix contrastam completamente com as pinturas do Ingres. Inclusive os dois eram meio arqui-inimigos. Um era da academia e o outro era o rebelde da academia. Outro estilo que conviveu com a pintura neoclássica e com o romantismo foi o realismo. O realismo ele propõe que os artistas representem o mundo como ele é, sem esconder, sem enfeites, sem os enfeites do neoclassicismo, né, sem o sentimentalismo do romantismo. O mundo que aparece é o mundo real, o mundo dos pobres na rua, dos mendigos, das pessoas andando dentro dos trens, dos camponeses, enfim, o mundo real. O outro estilo que vai aparecer é o naturalismo, que também tem uma proposta muito próxima do realismo. No século XIX, as duas principais potências mundiais são a França e a Inglaterra. Então é natural que os principais artistas venham desses dois países, principalmente da França. Mas o pintor Gustave Constable, pintor inglês, foi talvez o principal influenciador ou precursor do movimento impressionista.
O Constable ele gostava de pintar observando os efeitos da luz do sol sobre as nuvens. Ele adorava pintar céu. Nas telas dele, a linha do horizonte está bem abaixo para que ele pudesse pintar o céu. Ele adorava isso. E com as suas observações, ele chegou a uma conclusão que foi muito importante para os impressionistas. Ele dizia que o cinza é o vampiro das cores. Olha só, hein? Vocês não vão ficar com medo, não vão ficar sem dormir de noite por causa do vampiro. Não. O que ele queria dizer é o seguinte, que todas as cores que você põe ao lado do cinza desfalecem, elas ficam pálidas. É o efeito que o cinza causa nas cores, e isso é uma questão da nossa psicologia visual. O olho humano percebe dessa forma. E aí os impressionistas se aproveitaram dessa observação fantástica e resolveram retirar das suas paletas os tons acinzentados, o preto, misturando com branco, e resolveram trabalhar só com cores puras. Antes do impressionismo, a pintura ela representava as sombras com tinta escura, né? As cores misturadas com preto, com cinza. Portanto, as pinturas elas têm esse aspecto escuro, né? Ou obscuro, sombrio. Com os impressionistas, né? Como eles retiram as tintas, os pretos e os cinzas das suas palhetas, a pintura ela ganha uma nova luminosidade. Olha só, a pintura impressionista ela é luminosa e as cores ganham uma nova vibração. As sombras no impressionismo são representadas pelas cores frias, os azuis, os verdes, os roxos. Claude Monet, o pintor mais radicalmente impressionista. Monet ele fazia as pinturas ao ar livre, como a maioria dos pintores impressionistas. Aliás, os pintores impressionistas eles se agrupavam, percebiam que estavam querendo as mesmas coisas e faziam suas exposições juntas e deixavam a crítica louca, como vai acontecer nos movimentos de vanguarda do século XX. Ou seja, eles estão tão à frente do seu tempo que as pessoas não os compreendem. Só vão começar a entender os impressionistas lá no finalzinho do século XIX, e aí começo do século XX começam a entender. Tanto que o Van Gogh, coitado do Van Gogh morreu na miséria sem chegar a esse reconhecimento da pintura impressionista. Os impressionistas, eles queriam que as pessoas tivessem a impressão de estar entrando dentro do quadro. Por isso que eles procuravam utilizar as cores mais puras, porque tem a ver de como o olho humano observa a natureza. Então eles pintavam sempre ao ar livre, suas telas não eram muito grandes, porque para você pintar nas praças, pintar nos parques, ao ar livre, na beira dos rios, você tinha que levar o seu estojinho de pintura, um cavalete, e as telas tinham que ser de um tamanho para caber embaixo do braço. E aí eles ficavam lá, passavam horas e horas observando esses efeitos da luz do sol sobre a natureza. No caso do Monet, por exemplo, ele era obcecado, né? Por isso ele chegava a pintar uma mesma paisagem várias vezes durante o mesmo dia.
Ele pintou, por exemplo, a Catedral de San Juan 30 vezes no mesmo dia, cada tela uma diferente da outra, porque está registrando a luminosidade de cada hora que ele realiza essas telas. Para isso, os pintores impressionistas eles tiveram que desenvolver uma técnica de pintar rápido, né? De fazer rápido, né? Uma coisa muito rápida. Eles não se atêm aos detalhes para não perder aqueles efeitos fugidios da luz do sol que bate na água, que bate nas folhas, nas árvores, etc. O movimento impressionista vai antecipar a forma das vanguardas. Esse termo vanguarda vem do francês avant-garde, que significa linha de frente numa guerra, num batalhão. Aquele batalhão que vai na frente dos soldados, são os primeiros a receber o fogo do adversário, o chumbo do adversário. Esse termo foi emprestado para a arte para designar aqueles artistas que são os primeiros a enfrentar a incompreensão da crítica e do público, porque eles estavam inventando algo novo. As vanguardas, os movimentos artísticos começavam com agrupamentos de artistas que acreditavam estar transformando, revolucionando a pintura. Estavam mesmo. Foi um dos momentos mais bonitos da história, esse das vanguardas artísticas. Cada movimento tinha uma estética diferente. Então, por exemplo, teve o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, o construtivismo e tantos outros, o fauvismo. Tantos movimentos de vanguarda aconteceram, todos eles revolucionando a pintura, todos eles trazendo algo novo, algo que nunca tinha sido feito antes na história da arte. O primeiro movimento relevante que nós vamos tratar aqui é o expressionismo, o primeiro do século XX. O expressionismo ele aconteceu primeiro na Alemanha, tanto que a gente chama de expressionismo alemão, e depois foi se espalhando para o resto do mundo. Os dois movimentos que iniciaram o expressionismo foram o Die Brucker, que era situado em Dresden, e o Der Blaue Reiter, localizado em Munique. Esses artistas, eles pregavam liberdade total para a pintura, liberdade para você se expressar. Imagina você ter liberdade toda. Você pode fazer um sujeito com a cabeça grande, você pode distorcer as figuras, distorcer as cores. Você pode pintar um céu de roxo, pode pintar uma mulher de amarelo, uma árvore de laranja. Ou seja, o que importa é você expressar aquilo que está dentro de você, suas emoções e os sentimentos. A pintura é selvagem, como nessas pinturas aqui do Franz Marc, ou então do Ernest Ludwig Kirchner, ou do Emil Nolde. Eu adoro essa pintura aqui, essa dança selvagem, do Emil Nolde. Uma arte visceral que vem de dentro. Nem preciso dizer que a crítica detestou e o público detestou, porque não era uma coisa comum na época. Começo do século XX, as pessoas ainda estavam acostumadas à Academia Francesa de Arte. Qualquer coisa diferente era uma aberração. Então essas pinturas, essas exposições que eram feitas pelos impressionistas, expressionistas, cubistas, eram verdadeiras provocações, eram verdadeiros escândalos. Isso sem falar
na influência do expressionismo no cinema. Que atinge o seu ápice lá na década de 1920, ainda o cinema mudo, né? O cinema com cenários estranhos, né? Os diretores entram na psicologia dos personagens, né? Dramático, né? Cenas, coisas dramáticas, né? Claro e escuro, né? Lembrando a técnica italiana do chiaro escuro, né? do barroco. Procurem ver esses filmes, né? Você encontra no YouTube, né? Por exemplo, O Gabinete do Dr. Calegari. É um filme doido, né? Com o cenário todo em linhas diagonais, todo inclinado, estranho pra caramba. Ou então Nosferatus, né? Um filme de terror, né? Sombrio. Ou então o filme do Metrópolis, né? Que é um filme futurista, né? Que influenciou até os filmes mais recentes como Blade Runner.